Foi lançado em novembro o livro Economia Pós-Pandemia, desmontando os mitos da austeridade fiscal e construindo um novo paradigma econômico no Brasil, que obra inclusive que está disponível gratuitamente em plataformas digitais e reúne análises de pesquisadores que apresentam alternativas para a economia brasileira no cenário pós-pandemia. E para conversar conosco a respeito desse livro, temos aqui uma das organizadoras, a professora do Instituto de Economia da UFRJ, Esther Dweck. Bom dia, Esther. Bom dia, tudo bem? Tudo certo, quer dizer, tudo certo dentro do possível nesse É, contexto, né? exatamente, com certeza. Mas Mas é um prazer estar aqui com vocês e com os ouvintes da rádio. o prazer é nosso. E eu queria começar, Esther, justamente perguntando a respeito dessa ideia central que gira em torno da austeridade fiscal, de que é preciso cortar gastos para promover o crescimento econômico. Porque a gente tem, né, são argumentos recorrentes, que acabou o dinheiro, o Brasil quebrou, tem também aquela comparação absolutamente inadequada do orçamento do governo com o orçamento familiar. Por que essas ideias em torno da austeridade, mesmo fazendo tão pouco sentido quando a gente analisa os seus resultados, continuam aí vigindo em boa parte dos economistas e também da mídia brasileira, Esther? Não, exatamente. Uma coisa que é muito interessante é que isso é muito forte no Brasil, mas felizmente, né, no resto do mundo, essa visão está mudando, né? Essa era uma visão que veio muito forte na década de 90, né, muito associada ao neoliberalismo, que cresce ali na década de 80 e 90, e de que você precisava cortar gastos para a economia melhorar. Mas, no fundo, o objetivo era a redução do papel do Estado, né, era a redução do Estado, e com isso você ia retirando, né, privatizando ações, né, retirando o Estado da provisão de determinados serviços para abrir espaço para o mercado. Né? Ali, claramente, é uma disputa entre a provisão gratuita, né, de serviços importantes como saúde, educação, saneamento, né, em diversas áreas, uma força do mercado para tentar entrar nessas áreas. Né? Isso no mundo teve muita força até 2008, né? Mesmo depois da crise de 2008, isso voltou forte. Mas agora, na pandemia, felizmente, né, acho que uma coisa que no mundo inteiro, exceto no Brasil ou em poucos países, né, se percebeu é que esse não faz sentido. Né? O mercado, quando ele atua nessas áreas, ele acaba tirando pessoas, ele dificulta o acesso de grande parte, ainda mais num país como o nosso, né, que é um país com muitas desigualdades, onde grande parte da população não teria condições de ter acesso a determinado serviço se ele não fosse oferecido de forma gratuita e com uma qualidade que deveria ser crescente. Né? Mas aqui no Brasil, infelizmente, grande parte dos economistas da corrente principal, eles parecem totalmente fechados às ideias novas, né? E continuam defendendo isso, que obviamente atende a determinados interesses. Né? E eu acho que essa, no fundo, é a grande explicação de por que aqui no Brasil essas ideias ainda permanecem tão fortes. Né? E essa ideia da aplicação de ajuste fiscal, por exemplo, tem economistas que falam, olha, porque houve uma gastança excessiva ali entre os anos de 2003 e 2014 no Brasil, depois teve o aumento da dívida entre 2015 e 2018, mas isso não aconteceu por conta de gastos excessivos. Isso, inclusive, existem esses dados ali a respeito no livro. Eu queria que você falasse a respeito desses mitos especificamente, Sté. Perfeito. Acho que primeiro, né, sobre a primeira pergunta, eu esqueci de comentar, tem um capítulo exatamente desmontando os mitos, né, que é um capítulo da Laura Carvalho com Pedro Rossi, e depois tem um capítulo que é justamente o capítulo que eu assino junto com Pedro Rossi e com Guilherme Melo, que a gente mostra que essa ideia de que que um grande problema no Brasil era o gasto público, né, é uma falácia. Né? Obviamente, essa ideia ela veio junto com a ideia de que no Brasil qualquer ação do Estado está associada à corrupção, para de novo reforçar essa tentativa de redução do papel do Estado. Né? Era puramente um argumento retórico, né, com um cunho muito forte ideológico para poder, de alguma forma, desmontar. E o que a gente mostra é que isso não é verdadeiro. Né? Na verdade, o gasto ele cresce no Brasil desde a Constituição por conta de você ir regulamentando mais diversos serviços públicos no Brasil. Né? A gente passa a ter previdência com uma grande amplitude, depois mais para frente a previdência rural que cresce, né? Depois o SUS, a educação, né? E a gente vai ampliando gastos, mas com todos eles associados à provisão de serviço público. E quando a gente olha o gasto por pessoa no Brasil, ele é extremamente baixo quando comparado à maior parte dos países que têm um sistema público relevante, como é o caso do nosso país. Né? E a gente, na verdade, tem um valor que é gasto por cidadão muito, muito baixo, o que dificulta o aumento da qualidade. Né? E se a gente olha as taxas de crescimento, na verdade,
elas têm um certo padrão, né, desde a Constituição, e no período mais recente, ali depois de 2011, 2012, ela até desacelera em relação ao período anterior. Né? E isso é verdade até 2014, e em 2015, na verdade, tem um grande ajuste fiscal. Né? Em 2016 a mesma coisa, 2017, e aí a gente percebe que a dívida aumenta justamente nesse período aí, a partir de 2015. Né? E o que a gente mostra é que o que fez a dívida aumentar não tem nada a ver com gasto público, né? Muito ao contrário, mas justamente o fato de você ter cortado o gasto e feito a economia desacelerar muito fortemente, né, entre outras coisas que fizeram a economia desacelerar, teve uma queda muito forte da arrecadação e, ao mesmo tempo, os juros naquele ano estavam muito altos em 2015. Então, a dívida aumenta pelos juros e a parte de baixo, que é quando a gente olha a dívida sobre o PIB caiu muito, a arrecadação também cai e aí gera esse aumento. E aí a gente percebe que a dívida só aumentou quando a economia brasileira, na verdade, cortou gastos fortemente, né? Em 2015 o crescimento dos gastos federais é de zero, né? Não tem crescimento em 2015, e a dívida aumenta. Né? Então, obviamente, não faz nenhum sentido associar os resultados fiscais daquele ano a um aumento de gastos, né? E principalmente o que eles tentam dizer que são aumentos de gastos sem sentido, né? Quando, na verdade, a gente pode demonstrar que todos os aumentos de gastos que houve anteriormente são associados a coisas centrais para a população brasileira. Né? E, no caso, investimentos, elaboração de políticas públicas feitas para garantir o que já está inscrito na Constituição Federal, né, os direitos sociais. Mas, em dado momento, a gente teve digamos, um ponto de virada nesse sentido, que é a Emenda Constitucional 95, a Lei do Teto, que é bastante criticada ali no livro. Inclusive, eu queria que você falasse a respeito disso e dessa intenção de desmonte do Estado, porque, pelo que, inclusive, é descrito ali no livro, inclusive num dos seus artigos, Esther, que é a destruição do Estado, e depois vai ser difícil ou parcialmente impossível a gente conseguir recuperar algumas das suas funções originais, caso a emenda constitucional continue em vigência. Perfeito. Acho que é importante que o livro ele foi pensado, né? Acho que talvez nem todo mundo sabe, justamente no início desse ano, mais ou menos, não totalmente no início, em abril ali, quando a gente já está com a pandemia, né, infelizmente, e o Supremo pela primeira vez se sensibilizou para todas as ações diretas de inconstitucionalidade que estão lá no Supremo, questionando o teto de gastos, porque justamente ele leva a um retrocesso social. Né? E nesse sentido, ele está atingindo, né, uma das questões centrais da Constituição, que é a promoção gradual e permanente dos direitos sociais e da redução das desigualdades. Né? E a gente já vinha desde o início, que foi aprovada, questionando e mostrando que o teto levaria, na verdade, ao aumento da desigualdade, um retrocesso social gigantesco. Né? E aí a gente, na verdade, toda a parte central do livro é mostrando os impactos do teto. Mas, como você falou, tem um capítulo que eu escrevo, né, que ele está associado a essa resposta que a gente enviou ao Supremo, junto com um grupo grande da sociedade civil na coalizão Direitos Vale Mais, que a gente mostra justamente que o teto, a lógica dele, matemática, não tem como dizer que isso não é verdade, o próprio governo que é do Temer, né, que aprovou, disse isso, que o objetivo deles era uma redução de 5 pontos percentuais do PIB do governo, né, do nível federal. Só para as pessoas terem uma ideia, isso significa 25% de redução do Estado. Né, e que áreas vão ser atingidas? Todas as áreas sociais. Elas já estão sendo atingidas, saúde e educação, já foram destruídas do orçamento a área de cultura, a área de combate ao racismo, a área de enfrentamento à violência contra as mulheres. Né? Você tem uma série de políticas que estão sendo destruídas e a gente vê justamente com a discussão do ano que vem, né? Em relação a um ano que a gente vai estar com uma economia muito fragilizada, com a saúde da população totalmente fragilizada, a pandemia ainda em vigor, e o governo propondo a retomada do teto com toda a sua força, né, no ano que vem, impedindo que a gente mantenha políticas centrais que foram importantes para o combate, ou pelo menos para enfrentar a pandemia. Né? A gente sabe que por toda a dificuldade que se fez, né, pela ausência de coordenação central, uma série de problemas, a gente não conseguiu ter uma resposta excelente para a pandemia, mas a gente conseguiu fazer o auxílio emergencial, conseguiu expandir a área de saúde, e isso deveria ser mantido. Mas com a volta do teto, tudo isso é cortado e ainda se corta mais políticas, né, inclusive de áreas que supostamente deveriam ser protegidas, como é o caso de saúde e educação. Esther, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, já deixando o convite para você retornar, porque o livro realmente é fascinante, né? Fascinante e preocupante, lendo ali tudo que está escrito. Inclusive, eu convido as pessoas a baixarem o livro, está disponível gratuitamente no site da Autonomia Literária, autonomialiteraria.com.br.
E assim, tem muita coisa para ser discutida, inclusive a questão das propostas alternativas. Vi também uma entrevista sua com o César Locatelli, que falando da sua experiência no governo Dilma, as mudanças na política fiscal, pressões da classe rentista. Já fica aqui o convite para você retornar, Esther. Muito obrigado. Obrigada, e é isso, um convite a todos lerem, né? E a ideia nossa era usar isso, e é só para reforçar, nesse momento atual, que hoje será votado no Congresso, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias, e em breve será votada a lei orçamentária cheio de problemas que a população precisa se conscientizar. E esse livro foi, nesse momento, para a gente ajudar nesse debate, né? Que ele não é só para o momento atual, é também, como você falou, com propostas para frente, mas ele também ajuda no embate que a gente vai ter nesses próximos dias aí no Congresso e no início do ano que vem também. Sem dúvida alguma. Nós conversamos aqui com a professora do Instituto de Economia da UFRJ, uma das organizadoras do livro Economia Pós-Pandemia, desmontando os mitos da austeridade fiscal e construindo um novo paradigma econômico no Brasil, Esther Dweck. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.